Ok, muito obrigado, César. Abrimos agora o nosso mini debate, afinal de contas, vivemos aí os últimos dias da campanha de 2022. Ao meu lado aqui, meu companheiro e amigo Antônio Cláudio Bontorim. Bem-vindo, Cláudio. Um grande abraço, Beto. Vamos falar um pouquinho mais de eleição novamente, né? Exato. Estamos a 4 dias do pleito das chamadas eleições gerais, embora ainda não sejam gerais, mas o TSE chama dessa forma, eleições gerais, porque vai de deputado federal a presidente da República. Vamos então, a conexão agora com o nosso membro do Farol, arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva, que já está conosco aqui, vai nos ajudar nesse debate. Ronei, seja muito bem-vindo. Ronei, um abraço. Olá, Beto. Olá, Bontorim. Bom dia. Vocês me escutam bem? Tá ótimo sinal. Perfeito, perfeito, Ronei. Bom, para a gente abrir aqui, eu queria, antes da gente falar das candidaturas, o Cláudio já deve ter lido, já mandei o ponto 1 para ele, e eu estava me lembrando de duas coisas, né, Cláudio, nesse ponto 1 que será publicado pela edição da Tribuna nesse final de semana. Primeiro, aliás, na sexta, é verdade. Bem corrigido, Cláudio, bem corrigido, em função das próprias eleições. Corrigiu bem. Ronei, Cláudio e amigos que nos acompanham, eu estava me lembrando de dois fenômenos. Um de uma campanha que eu fiz há muitos anos para tentar reforçar a importância do voto nos candidatos de Limeira. Acabou não dando certo, porque no finalzinho, na reta final, na última semana, houve uma denúncia contra um médico que era candidato, que era vereador. Acabou com a candidatura do médico, obviamente, porque houve muitas dúvidas em relação à lisura desse político e levou de arrasto aí as outras candidaturas, ninguém se elegeu naquela eleição. Mas eu estava me lembrando de um personagem em particular, eu não sei, Ronei, se você se lembra, antigamente era muito comum Limeira concentrar os seus votos no Salvador Giulianelli. Você se lembra, Cláudio, dele? Sim, me lembro muito bem, em época eleitoral ele vinha para cá, fazia uma campanha bastante forte, né? E tinha no Paulo da Andréia, que era prefeito, o seu maior cabo eleitoral. E ele sempre foi eleito com muitos votos de Limeira. Aqui em Limeira, né? E aí, isso aí só foi quebrado, Ronei, no começo da década de 90, quando o ex-prefeito também, Jurandir Paixão, acabou se elegendo deputado federal. Depois vieram doutor Heitor, Elza Tanque, Jurinha, depois deu uma pausa e agora voltou. O Memal também, bem lembrado, Memal também. Mas, vamos lá, Ronei. A importância do voto para candidatos locais. Queria ouvir a sua opinião. Então, Beto, eu vou destoar da maioria dos nossos conterrâneos, dos nossos limeirenses. A leitura que eu tenho da importância de um deputado federal e de um deputado estadual não se encerra nos limites geográficos da cidade de Limeira. Eu entendo que um deputado federal, ele deve ser capaz e estar preparado para discutir e debater os grandes temas, os temas de interesse da nação. Deve ter condições de contribuir para o desenvolvimento do país. E assim, e neste esteio, a reboque, a cidade evolui junto. Ou seja, se o Brasil vai bem, Limeira também vai bem. Mas é praticamente impossível Limeira ir bem se o país vai mal. Numa analogia, Beto, é como se fosse possível eu manter um jardim florido, sendo que no meu entorno há deserto, há aridez. Não é possível. É possível que eu mantenha um jardim florido se eu estiver num entorno que me permita condições adequadas para que o jardim se desenvolva. Por este princípio, Beto, eu não acredito que um deputado deva ser de Limeira. Eu acredito que um deputado deva ser capaz de estar preparado para ajudar no desenvolvimento do país. E aqui eu vou dar um exemplo pontual. Beto, o maior escândalo dos últimos tempos na República Brasileira é o tal do orçamento secreto, que destinou cerca de 16 bilhões de reais para corromper deputados. Beto, a condição para que o deputado federal tenha o meu voto é que ele não esteja lambuzado no orçamento secreto. Se ele for de Limeira e estiver lambuzado no orçamento secreto, com certeza ele não terá o meu voto, porque não basta apenas e tão somente ser de Limeira.
Você está colocando a questão de critérios. Interessante, interessante. Cláudio, a sua observação. Olha, eu concordo com o Ronei nessa questão de critérios, né? Já escrevi muito sobre isso também, sobre eleger deputados de Limeira, e concordo plenamente também com o que o Ronei falou, que o deputado tem que ter condições de debater os problemas nacionais. Eu acho que as verbas para o município, trazer dinheiro para a saúde, para a educação, trazer dinheiro para assistência social, é só uma consequência do bom trabalho que ele deve fazer ou que ele faz. Realmente a questão do orçamento secreto pegou muita gente, e como é o orçamento secreto, a gente não sabe como está a situação dos nossos candidatos, do nosso candidato aqui em Limeira, se ele recebeu ou não, né? Porque é justamente secreto e não tem essa divulgação. Mas eu entendo que um deputado federal ele tem que legislar pelo país. E legislando pelo país, ele vai legislar pelo município de sua origem também. É importante a figura representativa, importante, desde que o trabalho seja bem feito e seja bem conduzido. Como eu disse, né? Verbas são uma consequência desse trabalho bem feito. Bom, mantendo, Ronei, mantendo a minha colocação em relação, ou a minha, não é bem colocação, né, minha tendência a voltar em candidatos locais, agora eu gostaria de colocar um outro particular. E isso diz respeito a essas eleições, inclusive o artigo também já está... Aliás, o que eu mais faço aqui é escrever, nós dois, né? A gente escreve o tempo inteiro. Esse artigo está pronto para sair... Ainda bem que a gente gosta, né? Na sexta-feira. Ainda que eu insista que o voto deva ser dirigido a candidatos locais, me ocorre uma outra coisa, Ronei, nessas eleições. Os candidatos locais também devem fazer por merecer esse voto. E eu percebi nesses últimos dias, nessas últimas semanas, um silêncio ensurdecedor em relação às campanhas locais. Achei tímida a participação dos nossos candidatos, e aí eu coloco nesse artigo duas situações, né? De duas, uma. Ou eles devem estar estourando, ou como dizem os jovens, bombando nas mídias sociais, ou realmente a falta de recursos impediu uma penetração maior dos nossos candidatos no nosso eleitorado. Eu não estou percebendo, Ronei, em padaria, supermercado, enfim, onde a gente vai, você já escolheu, você vai votar, eu vou votar nisso, vou votar naquilo, porque a semana final é muito caracterizada por esse tipo de comentário, e eu não tenho percebido isso, Ronei, infelizmente. Beto, eu tenho uma hipótese sobre isto que eu tenho percebido também, eu tenho a mesma sensação que você. Mas eu tenho uma hipótese, Beto. E a hipótese aqui é sobre a questão da violência na política. A sensação que eu tenho é que nós estamos, a sociedade, nós estamos retraídos, recuados, por conta dos eventos de violência política, e por conta das possibilidades de haver reações austeras para aquele que defende o candidato X ou Y. A sensação que eu tenho é que nós estamos num clima que estimula uma sensação de perigo no ar. E me parece que isto tem feito com que os cabos eleitorais espontâneos, aqueles que fazem campanha sem cobrar um centavo, que não são pagos, a sensação que eu tenho é que os cabos eleitorais espontâneos estão recuados. E eu vou lhe dar um exemplo pessoal, meu. Eu não tive coragem de adesivar o meu veículo com o meu candidato predileto. Sabe por quê? Porque eu temo que se eu estacionar o meu veículo com um adesivo de algum candidato no centro da cidade, meu veículo pode aparecer vandalizado. Porque nós estamos num clima de extremo temor, tensão, eu diria, numa tensão social que nos faz não querer correr riscos. Esta é a sensação que eu tenho, viu, Bontorin e Beto? Interessante, Cláudio. De fato, e a gente percebe também a própria questão da adesivação, né, Ronei?
que são poucos os veículos aqui em Limeira que estão adesivados com os candidatos locais. Isso eu já coloquei num dos comentários que eu fiz na coluna Fora Expediente da Tribuna. No início da campanha, os candidatos eles não estavam adesivando seus carros. Poucos correligionários, parentes dos candidatos, né? Como acontece, e alguns admiradores com adesivação. Então, a gente percebe que, de fato, o que pode estar ocorrendo é o medo de se expor. Eu, como profissional de imprensa, embora tenha as minhas convicções e os meus candidatos, eu não adesivo meu carro justamente pela profissão, pela questão profissional. Uhum. Eu não teria razão de eu adesivar meu carro. Eu tenho que me apresentar como profissional e, dessa forma, exercer essa condição. Agora, você percebe também que são poucos os carros com candidatos de fora de Limeira também adesivados. Então, a gente percebe que talvez, e essa hipótese que você levantou é muito interessante, que haja um medo generalizado de se expor. Então, o que você vê muito na cidade são carros com bandeirinhas do Brasil. Pode significar qualquer candidato, porque a bandeira é do Brasil, não é de um partido, né? Você vê também prédios com as bandeiras estampadas, né, com as bandeiras desfraldadas em suas sacadas, mas ainda é muito pouco. Não sei se nós temos aquela questão também, por ser uma eleição geral e não ser uma eleição municipal, onde o envolvimento da população é maior, né? Na questão das disputas para cargo de vereador e prefeito, mas mesmo assim, em relação às outras campanhas, em relação a 2018, a gente está vendo o mínimo do mínimo. E se você vier no centro da cidade, você vai ver que as bandeiras estão bem escassas ultimamente. Aí a gente pode colocar falta de dinheiro também, né? O que não está acontecendo com os grandes partidos. Essa questão do fundo partidário, isso aí me incomoda muito, viu, gente? Porque, inclusive, acabou de ser publicado pelo portal UOL a seguinte informação: faltando apenas 4 dias para o primeiro turno, 9 partidos políticos, de um total de 32, ainda não repassaram totalmente a verba mínima de 30% do fundo que deveriam apresentar. Impressionante. Isso aí demonstra claramente, né? Eu vi a informação realmente, e nós sabemos que há uma diferenciação no repasse de verbas, né? Uhum. Muitos candidatos que a gente conhece, que nos visitaram, inclusive aqui na redação da Tribuna, de Limeira, de fora de Limeira, estão reclamando muito que não estão recebendo a devida verba, né? Aquilo que eles têm direito na divisão do fundo partidário. Ronei, ao contrário do Silvio Caldas, que todo ano falava que ia parar de cantar e nunca parou, só parou quando foi embora, você viveu o auge da sua carreira política como vereador. Mas você tomou uma decisão dura, né, uma decisão firme de sair da política, e saiu exatamente no auge, por seus motivos, que nós já até discutimos isso. Eu queria que você passasse para a gente agora um pouco da sua experiência como candidato, porque o que deve ter perturbado a sua vida para você ser candidato a deputado, a prosseguir na carreira política. Você resistiu, meu amigo, resistiu bravamente a essa tentação. E eu estou vendo aqui a colinha que o Cláudio trouxe. Nós temos esse ano mais candidatos a deputado federal do que estadual aqui em nossa cidade. Gostaria de um olhar seu sobre isso também. Muito bem. Beto, foi uma grande alegria o período que eu passei na política. Eu não me arrependo de nada. Eu cometi alguns erros, óbvio, mas olhando pelo retrovisor, eu percebo que estes erros me fizeram crescer como ser humano e amadurecer. Portanto, na esteira da minha história política, os erros também foram importantes. Portanto, foi uma trajetória que eu tenho muito orgulho. E eu saí no momento adequado, e eu diria para você que até hoje, nesta eleição, eu fui
assediado para ser candidato. Mas, de fato, a decisão é terminativa. Eu tenho tranquilidade de dizer que um ciclo foi encerrado. E nos períodos em que eu disputei eleição, eu disputei várias eleições, Beto, é uma explosão de tensão e de emoções que nos afeta diretamente. E só as pessoas que estão mais intimamente ligadas a nós, os parentes mais próximos, os amigos mais próximos, que conseguem sentir e perceber a tensão pela qual o candidato é exposto. E olha que eu estou falando de cargos para o legislativo, não é? Eu imagino que um cargo para o executivo deva impor ao candidato uma tensão e uma pressão muito maior. Mas, de fato, é complicado. Outra coisa que eu tinha muita dificuldade, Beto e Bontorin, muita, era pedir voto para mim mesmo. Era um negócio muito complicado. Porque quando você pede voto para si mesmo, existe aí um componente narcisista. Um componente de que você se coloca melhor do que os outros. E eu nunca tive condições de fazer isso. Nunca tive. Eu orientei alguns candidatos aqui em Limeira, que inclusive um ou outro disputa esta eleição em Limeira, e a primeira coisa que eu disse para um colega candidato que está disputando a eleição nesse momento é: você tem que acreditar que o seu eleitor tem inteligência suficiente, capacidade e autonomia para escolher por si próprio. Então nunca diga para ele votar em você. Diga para ele que você é uma opção, que você quer que ele analise a sua opção. Que era o que eu dizia. Eu dizia para as pessoas: olha, eu acredito que você tem condições de escolher por si próprio. Eu quero apenas que você me avalie como uma opção possível. E dentre os candidatos que você pretende votar, se você me colocar como uma opção, eu já estarei feliz. E aí você avalia se eu mereço ou não o seu voto. Mas eu nunca pedia voto. Não tinha condições. Não tinha coragem de chegar para a pessoa e dizer: vote em mim porque eu sou melhor do que o outro. É uma coisa muito complicada para a disputa eleitoral, viu, Bontorin e Beto? Difícil. É complicado mesmo, né? Olha, é complicado. A gente que não tem experiência nisso, não tem porque também não quis ter, né? Porque você acaba sempre pela profissão, por aquilo que você faz, sendo convidado vez ou outra, né? Eu até tive uma briga certa vez, lá na década de 80, com o partido que eu participava, né? Estava ainda fazendo meu mestrado e universitário, né? Pós-universitário, né? Porque eu já tinha me formado há anos atrás. E eu até tive uma briga e falei: não, já que vocês querem que eu seja candidato, eu estou saindo do partido. Não tinha, a pessoa não tem, quando a pessoa não tem aquela vocação para política, não tem aquela vocação para fazer o que um político deve fazer, não adianta tentar, não funciona. E hoje nós temos em Limeira, você citou a minha colinha aqui, né? Nós temos quase o dobro dos candidatos a deputado federal em relação aos deputados estaduais. Só não tem o dobro redondo porque um dos candidatos teve a candidatura indeferida, embora esteja ainda com recurso. Tá. Vamos então, Cláudio, aos nomes dos candidatos. Beto, Oi, pois não. Você fez uma pergunta. Eu acredito que os candidatos a deputado federal e alguns candidatos a deputado estadual são candidaturas de construção, são candidaturas para alavancar o nome para pleitos municipais. Sim, sim. Porque, veja, existe essa hipótese também, não é? A pessoa coloca o seu nome para um pleito desta envergadura, sabendo que não vai atingir o número de votos suficientes, mas ele estará exposto para que numa próxima eleição vindoura, daqui a 2 anos, ele seja facilmente mais recorrido, mais lembrado pelo eleitorado quando for disputar um cargo de menor intensidade na esfera municipal, né? Tá. Isso também tem sido comum aqui em nosso município, mas lembrando também que alguns candidatos também se projetam não só para vereadores, mas também pleiteiam a própria prefeitura, né, Cláudio? A cadeira do Edifício Prada. Que é muito confortável. Vamos aos nomes aí que estão disputando, Cláudio, por favor. Os deputados, candidatos a deputado federal, eu coloquei em ordem de número partidário, né? Do número menor ao número maior. Nós temos o Igor Magnani, do PP, o Miguel Lombardi, do PL, a Alessandra Stringheta, do Patriota,
o Cabo Chiquinho e o Wagner Barbosa do Avante, ambos disputando a Câmara dos Deputados. E a estadual, a doutora Mayra, né, que já foi vereadora, o Murilo Félix, à reeleição, que é deputado atualmente, e a primeira-dama Roberta Botion. A doutora Mayra foi para o Republicano, né? O Murilo continua no Podemos e a Roberta Botion no partido do prefeito, seu marido, o PSD. Indeferido e com recurso, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? Mas vai estar na urna, por enquanto, o nome do ex-prefeito e caçado Silvio Félix. Ronei, desses nomes que o Cláudio listou, um deles eu não sabia que estava disputando a eleição. Olha que coisa. O Wagner. Não, a Alessandra. Eu não tinha conhecimento. Eu não tinha conhecimento. Você vê que coisa, né, Cláudio? A cidade é grande, como é difícil chegar. E olha que nós estamos dentro do jornalismo. Então, eu achava que sabia de todos, mas o dela eu não sabia. Eu também só fiquei sabendo da candidatura dela, embora eu tenha todos os contatos do Patriota na minha lista de contatos, né? Através da propaganda eleitoral na televisão. Ah, é? Tá vendo? Que ela já concorreu em 2020 como candidata a vereadora, né? Ela até assinava o nome Alessandra Bolsonaro na onda, né? Mas ela chegou a fazer dobradinha com o Murilo? Não foi ela que fez dobradinha com o Murilo? Não foi? Ela foi candidata a vice do Murilo Félix. A vice do Murilo. A vice. Não, eu falei errado. A vice. Ela estava junto com o Murilo agora. Ela está separada. Vamos à análise, então, até por uma questão de critério, dos dois atuais com mandato, né, o Miguel e o Murilo. Será uma eleição difícil para ambos, né, Ronei? Ah, sim, mas o Miguel leva uma ligeira vantagem, porque os candidatos a deputado federal, que correm na mesma raia que ele, não conseguem alcançá-lo. O Miguel já construiu um patrimônio, uma envergadura política, que o coloca em muito destaque com relação aos outros candidatos que estão na mesma raia que ele. Já para deputado estadual, Beto, eu vejo 3 candidatos com potencial. E a sensação que eu tenho é que será fraticida. Um tirará voto do outro, de tal modo que é possível que nós não tenhamos um candidato eleito para a Assembleia Legislativa, é possível, porque os 3 que estão disputando são candidatos que têm envergadura. A Roberta é esposa do prefeito, a doutora Mayra tem capital político e o Murilo também. Portanto, os 3 são candidatos que têm potencial. E a sensação que eu tenho é que os votos para deputado estadual em Limeira serão igualmente distribuídos entre os 3, de tal modo que é possível que nenhum dos 3 logre êxito por muito pouco. Ô, Ronei, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. A questão do Miguel Lombardi, por exemplo, ele está num partido que é o PL, o Partido do Presidente da República, e que tem no estado de São Paulo muitos candidatos que tiveram votações extremas, votações realmente acima do 1 milhão, né? Como foi o caso do Eduardo Bolsonaro, né? Filho do presidente. Você acha que isso pode ajudá-lo também? Olha, eu acredito que não. Desta vez, a sensação que eu tenho é que o PL não terá um medalhão puxador de voto. Por mais que o Eduardo Bolsonaro ainda esteja como candidato, a sensação que eu tenho é que nesta eleição ele terá uma votação menor do que a que ele teve. O Miguel precisa passar da barreira dos 100 mil votos para ser eleito deputado federal e representar aqui a região. Caso contrário, a sensação que eu tenho é que ele terá muita dificuldade. E eu imagino, novamente, que o PL não terá um candidato medalhão puxador de votos. E tem outro aspecto, não é? A legislação eleitoral mudou. Hoje, o candidato, para ser arrastado por outro, ele precisa ter, no mínimo, 60% do coeficiente eleitoral. Me parece que é isso, né, gente? Não me lembro direito. Exato. Exatamente. Perfeito. É interessante, né? De fato, porque me parece que o grande puxador de voto aqui, embora tenha sido candidato à Assembleia Legislativa, né, e agora é senadora, foi a candidata Janaína Pascoal, né?
e o Eduardo Bolsonaro que não recebeu as bênçãos do seu padrinho e perdeu lugar para o Marcos Pontes, que é o candidato ao governo, infelizmente com pouquíssima chance de eleição. Não, mínimas, né? Mínima, praticamente, né? A disputa vai ficar entre o Marcos Pontes e o França, né? França, né? Com uma boa vantagem do França nesse momento. Boa vantagem, 34% contra 19%, se não me engano. Perfeito. Bom, Ronei, para a gente encerrar o nosso bate-papo, você tem que buscar o Benício ainda, e para te liberar, faltando aí 4 dias para as eleições, qual a sua recomendação agora para o eleitor? O que o eleitor deve enxergar, então, que ainda estiver indeciso, Ronei? Beto, nós temos 2 principais candidatos que já governaram o país. Um está encerrando o seu primeiro governo, o outro fez 2 governos. Portanto, é a primeira vez na história da República que nós temos histórico, já governaram o país. Então, a decisão, por isso que eu entendo que as pesquisas eleitorais, elas não mudam e o resultado da eleição está consolidado desde janeiro deste ano. Porque não foi necessária propaganda eleitoral para que o eleitor escolhesse o seu candidato. Por que não foi necessária? Porque, de uma forma ou de outra, o eleitor brasileiro tem na memória a história de 2 candidatos. Neste caso, o Bolsonaro leva desvantagem porque os erros que ele cometeu estão mais frescos na memória. Os erros que o governo Lula cometeu estão mais distantes da memória. Então, provavelmente, estudar o Bolsonaro uma desvantagem, porque os erros que ele cometeu estão aí, né? Mais frescos. De todo modo, o eleitor tem condições e tem nas mãos elementos suficientes para avaliar 2 pessoas, ou 2 projetos políticos, melhor dizendo, que já governaram o país. E fazendo esta comparação, o eleitor vai escolher. Meu desejo para o domingo é que o eleitor vá votar com a consciência tranquila e sabendo que o seu voto será respeitado. E que o sistema eleitoral brasileiro é de confiança, é confiável, e que o seu voto depositado na urna será contabilizado. Outro pedido que eu tenho para aqueles que nos acompanham é que, independente do resultado que venha deste sufrágio universal, que nós tenhamos paz, tranquilidade e serenidade para aceitar a derrota caso ela venha, ou para comemorar a vitória caso ela venha, de forma serena, tranquila, e sem acirrar ânimos. Minha preocupação neste processo eleitoral é que nós não vitimemos pais de família, que não vitimemos pessoas, sejam elas quais forem, por conta de animosidades políticas. Meu desejo é que nós encerremos o processo eleitoral deste domingo sem contabilizar tragédias por conta de opções políticas. É isso. Eu espero que tenhamos todos serenidade e que nos conduzamos para a urna eletrônica com paz e com tranquilidade. E espero, na próxima quarta-feira, vamos deixar pré-agendado aqui uma nova reunião nossa aqui, meu caro Ronei, para a gente avaliar aí o resultado dessa eleição e suas consequências imediatas e a médio prazo também. Ronei, muitíssimo obrigado, ótima quarta e até semana que vem. Bom voto. Um beijo para vocês. Fiquem bem. Tchau. Bacana. Cláudio, com você eu sigo batendo papo para a gente fechar. De fato, né? Eu acho que o Ronei falou tudo, né? Agora nessa participação final dele. Muita consciência, muita tranquilidade, sem animosidade, sem questão político-partidário ideológico, porque nós somos todos brasileiros. Nós defendemos uma única bandeira, que é a bandeira brasileira. Nós defendemos um único país, que é o Brasil, e nós temos que definitivamente enterrar essa divisão que existe, para que nós possamos ter paz e para que nós possamos, de fato, trabalhar no desenvolvimento do país, que é o que nos interessa. Nós dependemos que o Brasil seja grande para nós sermos grandes também e para que nós continuemos a viver dentro dessa tranquilidade que a gente precisa, com certeza. Tranquilidade e paz. Obrigado, Cláudio.